Amados, a paz do Senhor, que bom estar com vocês mais uma vez para mais uma aula sobre a lição bíblica da Escola Dominical. Desta feita estaremos estudando sobre a eleição e a predestinação, um tema muito discutido, polêmico e muitas das vezes sem uma definição clara por parte de muitos. Mas eu quero com vocês nesta aula fazermos uma aula atípica, diferenciada, assim podermos mais ao tema e alguns pontos estaremos mostrando da lição, mas principalmente sobre o tema que é muito interessante. A lição desta semana se baseia em Efésios capítulo 1, versículo 4 e 5. Está escrito assim: como também ele nos elegeu antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. A verdade prática, ela praticamente esclarece esta lição quando ela diz assim: segundo a sua presciência, Deus elegeu e predestinou para a salvação os que criam e perseverariam na fé em Cristo Jesus. A leitura bíblica em classe está em Efésios capítulo 1, versículo 4 ao versículo 12. Amados, parem para pensar um minuto. A Bíblia, muitos dizem que a Bíblia interpreta a própria Bíblia, a palavra de Deus. A gente consegue compreender ela a partir dela própria. Uma teologia, uma doutrina teológica, uma doutrina bíblica não pode contradizer uma outra doutrina, até porque a Bíblia ela é muito harmônica, Ela é fácil de entender e ao mesmo tempo complexa para aqueles que complicam ela na simplicidade que ela tem. Quando falamos sobre algo, tem que entrar em concordância com uma outra doutrina. Por exemplo, Deus é justo, Deus é santo, Deus é amor. Nada que eu diga ou possa pensar se contradizer seria aceitável, a não ser que houvesse um embasamento sólido para tal. E nós sabemos que não há qualquer contradição dentro da Bíblia Sagrada, dentro da palavra de Deus. Logo, precisamos encontrar a harmonia, o consenso com as doutrinas. Quando o tema dessa lição fala sobre a eleição e a predestinação, muitos acabam pensando sobre os que serão salvos e os que serão condenados eternamente. Esta lição, ela deixa bem claro um ponto. Não se trata de uma eleição ou predestinação para a condenação. Esta lição aborda, biblicamente falando, a eleição e a predestinação para aqueles que são salvos em Cristo Jesus. A ideia são os salvos, a abordagem são os salvos. É uma doutrina soteriológica, ou seja, a doutrina da salvação. E dentro da doutrina da salvação estão dois pontos que para alguns são muito complexos, que é a questão da eleição e a predestinação. Entendendo que Deus não é injusto, entendendo que Deus não é incorreto em suas ações, pelo contrário, Ele é muito correto, muito justo, é um Deus de amor. Ele não poderia eleger, Ele não poderia predestinar alguns para o inferno, porque isso seria contra os atributos incomunicáveis, os atributos até mesmo comunicáveis de Deus. Logo, quando pensamos a eleição e a predestinação, sem dúvida temos um embasamento bíblico para pensar isto para aqueles que são salvos. Deus não permitiu ninguém vir ao mundo, não criou os homens para levá-los à condenação eterna, até porque Jesus veio para salvar. Não se trata aqui de uma doutrina universalista, mas a vontade dele é salvar todos que assim buscam a ele. Então nós estaremos estudando sobre a eleição e a predestinação, que são termos muito importantes para a doutrina da salvação. Muitos se consideram salvos. Pergunta básica é: você é salvo? Salvo do quê? Para quê? Qual é o propósito da sua salvação? Quais são os processos da sua salvação? Como que você alcançou a salvação? Quais são os métodos de Deus, do homem usado para a salvação? São tudo isso encontrados dentro da Bíblia Sagrada. Já estávamos no plano de Deus para a salvação das nossas vidas. O primeiro tópico desta lição
aborda o seguinte: eleitos para uma vida santa e irrepreensível. Ou seja, a eleição ela é divina e ela já tem um propósito. Quando falamos de eleição, sabemos muito bem que se trata de uma escolha que Deus nos escolheu desde antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença, conforme Efésios capítulo 1, versículo 4. Então já há um propósito nesta eleição para sermos santos, ou seja, sermos separados e sermos irrepreensíveis, não só diante dos anjos caídos, mas também diante dos homens, daqueles que estão à nossa volta, que conseguem ver o nosso testemunho. A eleição se trata daqueles que são salvos, e não para serem salvos, mas porque são salvos. Logo, Deus não elegeu ninguém para a condenação eterna. Deus elegeu aqueles que são salvos já na sua presciência para sermos santos e irrepreensíveis. Vai lembrar que um dos atributos incomunicáveis de Deus é a onisciência, ou seja, ele sabe de tudo até mesmo antes de acontecer. Tudo está patente aos seus olhos, claro aos seus olhos. Deus sabe de todas as coisas. E ele, sabendo que eu e você aceitaremos ele como Salvador, como nosso Senhor, como nosso Deus, ele nos elegeu para que fôssemos em Cristo Santo. Olha só, que interessante. Na aula passada, em outras aulas, temos pensado sobre isso. A vida cristã, ela precisa ser cristocêntrica. Cristo tem que ser o centro de todas as coisas. As nossas ações têm que ser pautadas naquilo que Jesus faria, como ele faria. Meu querido aluno, nesses dias tão tensos, pandemia e outros assuntos mais que acontecem na nossa sociedade e no mundo, como que você está agindo? Como Cristo se comportaria nesta situação? Como ele reagiria? Quais seriam as suas pregações, os seus ensinamentos nestes dias tão tenebrosos e tão assustadores para muitos? É interessante pensar que a vida cristã, ela é cristã porque Cristo é o Salvador. Cristo é o centro de todas as coisas. Quando somos eleitos em Cristo muito bem por causa daquilo que ele fez por nós. Quando é que essa eleição se deu? Antes da fundação do mundo. Deus, antes de criar todas as coisas, aí vem a doutrina do criacionismo. Ele já sabia que o homem pecaria, mas ele também já havia provido-se de um cordeiro para tirar o pecado de todo mundo. Ele sabia que muitos aceitariam a sua obra vicária que seria feita por meio de Jesus no Calvário, como ele sabia que uns não aceitariam. Para alguns esse ponto é complexo, como que Deus sabe e já sabia de todas as coisas e permitiu, concedendo e permitindo o livre-arbítrio do ser humano. Deus, mesmo sabendo das ações humanas, ele permite e coloca à disposição do ser humano uma oportunidade de ser salvo em Cristo Jesus. Logo, antes da fundação do mundo, ele já havia preparado todas as coisas. Antes da fundação do mundo, ele, sabendo que já eu e você aceitaríamos o Senhor Jesus como Salvador, ele nos elege para sermos santos e irrepreensíveis. Logo, não é apenas uma escolha de ser ou não ser santo, ser ou não ser irrepreensível. Nele somos eleitos para sermos santos e irrepreensíveis. Interessante que os homens nos dias atuais dizem, mas todos erram, todos são pecadores. Isso é verdade. Mas será que Deus, meu querido aluno, aceita essa desculpa? Aceita essa possibilidade que você coloca de não conseguir ser santo? Porque nas Escrituras a gente vai encontrar isso, que Deus, ao mesmo tempo que espera de nós sermos santos e irrepreensíveis, ele dá-nos condições. Primeiramente, ele nos liberta do poder do pecado. Ele coloca em nós o seu Espírito para que andemos no Espírito, para não dar lugar à carne, como diz Paulo aos Gálatas. Logo, podemos ser santos e irrepreensíveis. Deus conhece as nossas intenções.
Deus conhece a nossa vontade. Então, como diríamos para Ele? Não, Senhor, eu não posso. Lógico que podemos ser santos e irrepreensíveis. Então, para isso, Ele nos elegeu. Donald Stamps, na Bíblia de Estudo Pentecostal, afirma o seguinte: a eleição de pessoas ocorre somente em união com Jesus Cristo, e que ninguém é eleito sem estar unido a Cristo pela fé. Logo, a eleição, mais uma vez repito, conforme a eleição e conforme a Bíblia Sagrada, depende da nossa união em fé em Jesus. Aqueles que estão unidos em Cristo, que aceitaram Jesus como Salvador, têm em si a eleição, têm em si a capacidade de ser santo. Na nossa declaração de fé das Assembleias de Deus, temos a seguinte afirmação: Deus elegeu a igreja desde a eternidade, antes da fundação do mundo, segundo a sua presciência, ou seja, o seu conhecimento antecipado, o seu conhecimento antes das coisas acontecer. Deus não é pego de surpresa, Deus sabe de todas as coisas. As condições desta eleição, sem dúvida, dependia da obra vicária que Cristo fez lá no Calvário. Também depende do arrependimento que cada um de nós temos em Cristo. O arrependimento não é um simples remorso, como Judas teve diante daquilo que ele fez. Arrependimento, a gente pode ver aqui nessa lição, tem a ver com mudança, tem a ver com deixar as práticas antigas, e arrependidos, contristados no coração, nós vamos fazer a vontade dele. Desta forma, por iniciativa divina, nós somos eleitos pela graciosa obra de Cristo Jesus. Não é pelas nossas obras. As nossas obras não são capazes de salvar-nos. Praticamos boas obras, não para sermos salvos, mas porque somos salvos, praticamos boas obras. Logo, de todos aqueles que já aceitaram Jesus, são salvos, é necessário a prática de boas obras. Deus não espera de nós somente palavras bonitas, palavras cheias de erudição. Deus espera de nós palavras, mas espera de nós ações, obras, não para sermos salvos, mas porque somos salvos, conforme diz Paulo aos Efésios. Logo, somos eleitos para termos uma vida santa e irrepreensível, para que os homens, vendo as nossas obras, glorifiquem o Pai que está nos céus. O padrão ético, então, e moral da vida para agradar a Deus é muito mais alto. No Brasil, por exemplo, a gente tem o que nós chamamos de jeitinho brasileiro. Para o cristão não vale. No mundo hoje temos que tudo é relativo, há uma relatividade em tudo. Na Bíblia a gente tem valores absolutos, valores determinados. Muita gente coloca que depende de cada denominação, cada igreja. Só que o nosso padrão ético, moral, primeiramente não são os estatutos, não é o regime interno de uma igreja. O nosso padrão ético maior é a Bíblia Sagrada, o manual de fé do cristão. Logo, mesmo que todos vão por um caminho diferente, quando se trata dos padrões éticos cristãos, nós vamos ser fiéis a ele, independente daquele que está ao nosso redor. Fomos eleitos em Cristo para isso. Logo, temos uma nova vida em Cristo. É interessante pensar como eu aceitei Jesus, como eu sou salvo e continuo nas mesmas obras. Há alguma coisa estranha. Quando você aceita Jesus, nova criatura, diz Paulo aos Coríntios, nós somos. O que se espera de uma nova criatura? O que se espera de uma vida que foi transformada por Cristo? Quais ações se esperam dela? Paulo vai dizer que aquele que mentia, não minta mais. Que aquele que furtava, não furte mais. Aquele que usava palavras torpes, palavrões, gírias mundanas, que não use mais. Que aquele que vivia na amargura e tinha amargura em seus corações, que não tenha mais. Aquele que era dominado pela ira, pela cólera, não seja dominado mais, seja dominado pela graça, pela mansidão que vem de Jesus. Que aquele que fornicava e a impureza dominava suas vidas, que não domine mais.
que aquele que era dominado pela embriaguez, agora não é mais dominado. Aquele que amava o dinheiro, amava aquilo que é material, ele agora busca as coisas que são do alto, como diz Paulo aos Colossenses. Ou seja, o amor dele não está nessas coisas. Cristo nos elegeu, Deus nos elegeu para nos apresentar a Cristo, o noivo, apresentar a igreja que somos nós, como uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, mas santa e irrepreensível. Nós somos eleitos em Cristo para isso. Lembre-se, em uma aula anterior falamos dos 4 processos de quando a pessoa aceita Jesus. Caso você tenha se esquecido, você pode voltar em nossos vídeos aí que você vai acompanhar melhor sobre isso também. Mas deixa eu fazer uma palhazinha aqui rapidinho. Um dos processos é a santificação, que é algo tanto instantâneo quanto algo contínuo. Logo, somos eleitos em Cristo para sermos santos e para estarmos em santificação. Ou seja, não podemos estar na prática do pecado, pois somos santos, fomos eleitos para isso. Nós que fomos eleitos por Deus, para Deus, também fomos predestinados para ser filhos da adoção, filhos adotivos de Deus. Por isso, como diz Paulo aos Romanos, podemos clamar Abba Pai ou Paizinho, porque agora não somos apenas nova criatura, mas somos filhos de Deus. Logo, somos predestinados para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo. Esta é a sua vontade. Predestinado aqui é predestinar, ou seja, determinar de antemão. Deus, sabendo que eu e você aceitaríamos Jesus, Ele já então nos predestinou para sermos filhos de Deus. Essa escolha de sermos seus filhos se baseia-se na sua presciência, sabendo que nós aceitaríamos Jesus como Salvador, que nós aceitaríamos Ele pela fé. Ele então já nos coloca como filhos de Deus. Volto a dizer, cada versículo bíblico que nós abrimos, conferir, não se trata de uma predestinação para ir ao inferno, para ser condenado. Se trata de uma predestinação dentro daqueles que já são filhos, daqueles que já são salvos em Cristo Jesus. Por consequente, a nossa declaração de fé ensina o seguinte: a predestinação dos salvos é precedida pelo conhecimento prévio de Deus daqueles que, diante do chamamento do Evangelho, recebem a Cristo como Salvador pessoal e perseveram até o fim, conforme Romanos 8, 29 e versículo 30. A predestinação então nos envolve a sermos filhos por adoção. Fomos adotados. Essa prática não fazia parte do sistema legal judaico, porém era comum entre os romanos e perfeitamente conhecida entre os gregos. Paulo, com a sua formação em cidadania romana, sem dúvida conseguia muito bem colocar sobre isso. Assim, o apóstolo enfatiza que foi agradável a Deus inserir no plano da salvação a adoção dos eleitos como filhos de Deus, segundo o beneplácito da sua vontade. Em Efésios capítulo 2, versículo 4 e 5, ele ainda assinala que o amor foi o que moveu o Pai a nos adotar. Isso mais uma vez nos chama a atenção. Não são as nossas obras, não foram as nossas obras que nos salvaram, mas foi o seu amor, a sua graça para conosco. Porque outrora éramos inimigos de Deus, mas mesmo sendo inimigos, Deus já manifesta o seu amor para conosco. Daí o amor incondicional, no grego ágape, o amor incondicionado. Então aprove Deus salvar-nos pelo seu amor, foi do seu agrado, conforme Mateus 11, 26. Quais são os privilégios então dessa adoção? Deus nos deu o privilégio de termos comunhão com Ele. O pecado havia corrompido essa comunhão, lembra? Que Adão e Eva estavam no jardim do Éden, tranquilamente, tinham comunhão com Deus, mas vem o pecado e rompe essa comunhão. Mas quando aceitamos Jesus, agora nós somos
predestinados a viver esta comunhão intensa com Deus. Quando oramos a Ele, estamos em comunhão com Ele. Quando adoramos a Ele, estamos em comunhão com Ele. Quando amamos os nossos irmãos e temos comunhão com os nossos irmãos, temos comunhão com Ele. O apóstolo João, em sua carta, ele é muito enfático ao dizer que quem diz que tem comunhão com Cristo, com Deus, e não tem comunhão com seus irmãos, é mentiroso. Daí para pensar. Você tem comunhão com seus irmãos? Porque a Bíblia não abre exceção. Para termos comunhão com Deus, temos que ter comunhão com os nossos irmãos. É um privilégio ter esta comunhão com Deus. Podermos, ao mesmo tempo, ter Ele como Senhor, Salvador, Rei. Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso amigo, Ele é o nosso irmão. Ele é alguém próximo de nós, que nos entende muito bem. Então, por meio dessa predestinação, nós temos esse direito, além dele nos perdoar, purificar-nos de todos os nossos pecados, ele ainda nos dá o direito de clamar a ele como Abba Pai ou Paizinho. Como filhos, nós também somos predestinados a quê? A ganhar a herança. Filho tem herança. Então nós somos co-herdeiros com Cristo. Olha só, as nossas riquezas, as nossas bênçãos são muito maiores que as bênçãos terrenas. Jesus, ensinando aos seus discípulos, uma vez ele disse que as bênçãos terrenas são corruptíveis, são perecíveis, mas as bênçãos do alto, aonde devemos ajuntar tesouro no alto, são eternas. Logo, ele nos deu essa esperança de ganharmos muito mais na vida vindoura do que nesta. Querido aluno, não faça nada pensando nessa vida presente. Eu vou fazer algo para Deus, para o pastor, para alguém, pensando no galardão aqui. Não faça. As Escrituras nos deixam bem claro a pensarmos no galardão que vem dos céus, a fazermos tudo, o melhor de todo o nosso coração para Deus. Às vezes não é fácil fazer as obras que o Pai nos determinou a fazer. Não é fácil, eu entendo isso. Ainda mais quando buscamos uma recompensa aqui na terra. O peso é ainda maior. Mas quando nós buscamos a recompensa nos céus, em Deus, nós encontramos forças contínuas. Nós nunca queremos parar de fazer. Não porque vamos ganhar bênçãos, vamos ganhar uma herança na vida vindoura. É porque o amor dele nos constrange a fazermos o melhor para ele. Apesar disto, ele nos dá grandes bênçãos, bênçãos a essas inexplicáveis, mas ele nos concede dia após dia. Terceiro tópico, fala da sublimidade do propósito divino na predestinação. Predestinação e salvação. Alguns confundem muito isso aqui. Por exemplo, Deus escolheu alguns para a salvação e outros para a perdição eterna. Pergunta você, não seria Deus injusto fazer isso? Deixar alguém já predestinado a ir para o inferno, seria tirar dele a escolha ou a possibilidade da escolha de ser salvo? Se eu estou predestinado a ser salvo, então quer dizer que eu não tenho que fazer nada? É simples, eu estou salvo. Quer dizer então que também se eu estou condenado, nada que eu faça eu vou me salvar? Não é isso que as Escrituras deixam claro. Vamos ver nesse tópico que mesmo o pecado estando nos puxando para a condenação eterna, se nós aceitarmos Jesus e nos arrependermos dos nossos pecados, então nós seremos nele eleitos, nós seremos nele então predestinados a sermos filhos e cordeiros de Deus. Se o rejeitarmos, então nós estaremos condenados não porque ele nos condenou, mas porque entregamos a esta condenação por vontade própria. Logo, a predestinação e a eleição nesta lição não tem a ver com condenar a ninguém ao pecado. Abra sua Bíblia aí, em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 28. Romanos 8, versículo 29, versículo 30. 1 Coríntios 2, 7. Efésios, capítulo 1, versículo 5 e 11. Marque aí no seu caderno de anotação, para que depois você possa ler. Todos esses textos, quando fala de eleição, predestinação, em nenhum momento fala de condenação ao pecado. Deus não decretou ninguém para o inferno. Esta não é a vontade de Deus. A vontade dele é salvar a todos. Deus ele deixou muito claro em sua palavra
que ele não arrebatou o seu povo ainda, querendo que todos sejam salvos, sendo longânimo para conosco. Logo, a perda da salvação não se trata da vontade de Deus, mas sim da recusa do ser humano em ficar firme no Senhor. A predestinação bíblica, então, diz respeito apenas à salvação, sendo condicionada ao arrependimento e à fé em Cristo Jesus segundo a sua paciência divina. Efésios 1, 4, 5, 1 Pedro 1, versículo 2. Então, seria contraditório, seria contra o amor de Deus ele escolher alguns para o inferno. Mas pelo seu amor, mesmo ele na sua justiça, podendo condenar todos nós ao inferno, ele envia o seu Filho para morrer por todos, e todos que o aceitam são eleitos nele e predestinados nele para a salvação. Então, seria contra o plano imutável de Deus e contra o amor de Deus se ele tivesse escolhido e predestinado alguns para o inferno. Logo, quando falamos aqui de predestinação, conforme 1 João 4,10 e outros textos mais, falamos de predestinação daqueles que já são salvos para receberem a Cristo como Senhor e como Salvador, Jesus Cristo. João capítulo 12, versículo 32 diz: mas eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Ou seja, ele colocou diante de todos nós a possibilidade de sermos salvos. Ele já colocou várias situações diante de cada um de nós para sermos salvos, porque esta é a vontade dele, salvar. Jesus não morreu por alguns, como alguns exegetas colocam. Ele morreu por todos, por cada um dos pecadores. Mas depende de cada pecador aceitá-lo como seu Salvador. Quando aceitamos, então nele estamos eleitos, nele somos predestinados a sermos filhos de Deus e ainda sermos cordeiros de Deus. Talvez você poderia dizer, meu aluno, meu querido aluno, muito estudioso, teólogo, não é tão simples, professor. Sim, não é tão simples, porque queremos polemizar algo muito claro nas Escrituras. Deus é amor, Deus é um Deus de misericórdia, logo Ele quer salvar todos. Quando eu desaprendo ou rejeito essa base fundamental do seu amor, eu vou começar a pensar então que Ele escolheu alguns para a perdição eterna. Então, se eu escolher esta doutrina que diz que Ele predestinou alguns para o inferno, então eu teria que explicar, e com certeza seria contraditório, como que Ele pode ser um Deus de amor e ainda escolher alguns para o inferno. Mas não é isso que a gente encontra nas Escrituras. O embasamento bíblico é bem claro. Deus é um Deus de amor. Como Deus de amor que é, Ele proporcionou a cada um de nós a salvação, e pela salvação proposta, nós aceitamos Ele como Salvador. Então somos eleitos e predestinados às bênçãos imutáveis de Deus. Eu convido a você, se possível, leia o livro Doutrinas Bíblicas, quando fala sobre a doutrina da salvação e outras doutrinas mais, pela casa da CPAD. Também arminianismo puro e simples. É uma linguagem muito tranquila que aborda esse assunto tão complexo para alguns. Também o livro Teologia Sistemática, uma perspectiva pentecostal, onde os grandes temas da fé são abordados sob uma ótica pentecostal. Esta aula mesmo, ela tem o seu embasamento pentecostal, uma visão assembleiana pentecostal, todavia bíblica e teologicamente aceita por muitos eruditos. Ok? Então lembre-se, no amor de Deus não há espaço para injustiça. No amor de Deus não há espaço para a condenação involuntária dos homens. Não. As pessoas, ao rejeitar esta salvação, então estão condenadas. Mas a vontade dele é salvar a todos. Então a eleição e a predestinação se trata daqueles que são salvos em Cristo Jesus. Você que ainda não tem certeza da sua salvação, estude mais sobre a doutrina da salvação. Você que ainda não tem certeza para que você foi salvo, estude mais sobre a doutrina da salvação. Busque livros, matérias, textos que falam sobre a doutrina da salvação.
Porque se nós desconhecermos isso, o que nós estamos fazendo dentro de uma igreja. Amém? Que Deus possa te abençoar. Eu convido a você a visitar o portal EBD Interativa. Lá tem subsídios de escola dominical, lá tem slides, textos que possam esclarecer e fortalecer isso que nós estamos e abordamos durante essa aula. Também tem artigos sobre a doutrina calvinista, a doutrina arminiana. Alguns dizem, por exemplo, eu sou arminiano. Na verdade, às vezes ele é semi-pelagiano e se diz arminiano. Uns dizem eu sou calvinista, mas ele é mais arminiano do que o calvinista. Enfim, nós não estamos aqui para discutir Calvino ou Armínio, estamos aqui para aprender a Bíblia Sagrada com uma visão teológica, bíblica fundamentada. Que Deus te abençoe, que tenha bons estudos, bons aprendizados, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Fica com Deus.